74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde uma acaba e começa a outra? Não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se extravia. 75A. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que as suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. E aí? Hoje nós estamos aqui, gente, para falar com vocês a respeito das perguntas números 74 e 75 da obra de Allan Kardec, da codificação do Espiritismo, chamada O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro que traz para nós 1019 perguntas, que são desdobradas em explicações, respondidas e desdobradas em explicações pelos próprios espíritos e comentários do nosso professor Allan Kardec. Então nós estamos aí de frente à pergunta número 74 e 75, que nós acabamos de ver aí no vídeo que nós acabamos de mostrar. Quando a gente observa uma pessoa comum, uma pessoa como nós mesmo, que não tem muita diferença, as pessoas umas das outras, elas têm os seus defeitos, as suas virtudes, a gente observa que o seu comportamento por vezes é instintivo, quando realmente elas são agredidas ou são ofendidas, elas reagem instintivamente, tentando agredir também, ou retaliar aquela agressão que ela sofreu. Essa é uma reação do instinto de todos nós, que já perambulamos nas nossas vivências passadas, na nossa evolução pela animalidade. Alguns, não sei quantos milhões de anos atrás, quando o espírito ainda não estava desperto para o pensamento contínuo. Então, nesse sentido, quando foi que aconteceu a separação daquele ser que tinha inteligência fragmentária e instinto e passou a ter uma inteligência do pensamento contínuo, uma inteligência continuada, passou a raciocinar, registrar e guardar lembranças, de forma inclusive se tornando, vamos supor assim, na verdade, o ser humano. Então os espíritos têm, como nós temos, informações não exatas em relação a isso, conforme eles nos disseram, Eles dizem que frequentemente essas informações elas se confundem, essas ideias, e não dá para distinguir alguns atos para saber se são feitos de forma instintiva ou se foi feito de forma inteligente. Mas a gente sabe que a partir do momento que a consciência registra atos que foram feitos de forma inteligente, de forma intelectual, ela vai registrar também efeitos para o futuro da nossa alma, do nosso espírito. Muitas vezes a gente sofre consequências daquilo que a gente fez no passado ou nessa mesma vida de forma plena, de forma consciente. E aquilo que a gente faz com o instinto, por que a gente não dominou? Porque o instinto, por exemplo, de querer atacar, querer agredir, às vezes ele existe para a nossa defesa, mas a gente pode dominar isso aí. Às vezes a gente faz isso porque no passado
os animais atacavam outros seres simplesmente porque estavam no seu território ou de alguma forma partilhavam da mesma caça que eles. Por que nós temos que carregar isso no nosso interior, no nosso íntimo, até os dias de hoje? Quando uma pessoa agride a outra por pensar diferente, né? E muitas vezes acontece. Eu não estou isento de fazer isso. Todo mundo, às vezes, faz. Né? Aí tem também a pergunta número 75, onde os espíritos vão perguntar, né? A respeito das faculdades instintivas, né? E por que se elas diminuem à medida que o espírito vai evoluindo? A resposta que nós temos, como podemos ver, é que não. O nosso instinto, gente, ele vai permanecer enquanto a gente for homem. O instinto é uma semente de defesa que foi colocada em nós pela nossa evolução, com o passar do tempo. E aí, ele pode um dia, como eu disse no programa anterior, se transformar numa espécie de intuição, quando a gente não estiver mais revestido do plano material aqui na carne, né? Quando estivermos vivendo somente no plano espiritual e sendo plenamente felizes, nós teremos uma intuição plena de tudo. Que talvez seja esse o objetivo, né, que vai levar a evoluir a questão do instinto até lá. Os animais todos têm instinto, né? A onça, né? Os macacos, os peixes, né? Os peixes parece que são mais mecânicos, né? Os golfinhos, sim, golfinhos são mamíferos, né? E as baleias, né? Diz que os golfinhos talvez sejam a espécie mais inteligente depois do homem. Temos ainda que observar bem o cachorro, o elefante, né? Que são animais que têm uma certa inteligência. Mas aí a gente vê uma gama, né, de seres pensantes, né, que até chegar na graduação de hominal, né, de homem, houve um tempo, né, e houve aí uma evolução muito grande. E só para encerrar aqui o nosso raciocínio, e termina, né, perguntando por que se o instinto é um guia para nós, né, para nos defender, por que a razão não é, então, um guia infalível para nós, né? Aí os espíritos nos respondem que a nossa razão, muitas vezes, ela é falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. Mas eu acredito, se você também quiser ver e procurar saber, talvez, lendo, né, a respeito disso nas obras espíritas, outras obras que falam disso, a própria ciência, né, da razão, eu acredito que um dia a gente vai estar pleno em nossa razão. Nós não seremos tumultuados por nuvens negras de orgulho, de inveja, de egoísmo, que vão talvez falsear, né, esse sentimento de razão que nós estamos falando. E aí, quando a gente estiver pleno em razão, nós poderemos agir de forma mais correta. E não agrediremos tanto o nosso próximo como nós temos feito nos últimos milênios, nos últimos tempos em que nós estamos aqui com a nossa evolução. Enfim, gente, o Livro dos Espíritos traz para nós uma gama de informações maravilhosas. Você poderia, né, estudar sempre essa obra. A gente vai fazer outro vídeo para continuar, então, com os nossos estudos. Encerrando aqui e falar com vocês para curtir o nosso trabalho lá no canal do YouTube Pátria do Evangelho e também aqui na página do Centro Espírita, aqui da nossa querida cidade de Ipiaçu. Tá bom, gente? Jesus abençoe, ilumine o coração de todos. Abração.